Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então vamos lá para mais um vídeo. Esse aqui a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao que a gente viu na nossa aula de movimento circular, nossa parte 1 da nossa aula. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, é a página 171 do mesmo capítulo, né, nas nossas atividades em sala. Aqui quem fala é o professor de vocês. E vamos lá no início. Então a gente vai analisar aqui como é que a gente trabalha, né, com os conceitos que nós aprendemos na nossa aula em relação a esses conteúdo de movimento circular aqui nas questões, que é o que vai ser interessante para a gente. Então bora lá resolver a primeira questão. Ele diz o seguinte: durante 1 hora, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede executa um determinado deslocamento angular. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade angular em graus por minuto é dada por... Então a gente quer, na verdade, saber como é que é a velocidade angular aí de um relógio numa determinada situação. Então nessa primeira questão, a gente pode observar, né, que a gente está falando de um relógio. Aí esse relógio lá tem os ponteiros da hora, tem um ponteiro dos segundos e tem um ponteiro dos minutos, né? Então ele vai aqui e dá uma volta completa. Cada um desses ponteiros dá uma volta completa, só que em tempos diferentes. Nesse caso aqui, ele fala o seguinte: durante 1 hora, os ponteiros dos minutos, né, executam um determinado deslocamento. Então ele quer saber o ponteiro dos minutos, a velocidade que ele vai ter angular, né, em graus por minuto nesse caso. Então olha só, a minha velocidade angular, e nós vimos durante a nossa aula, que é a velocidade angular, ela depende do ângulo justamente que aquele móvel está descrevendo, né, que ele fez, o quanto ele descreveu, o quanto de ângulo ele varreu, pelo intervalo de tempo que ele levou para varrer esse certo ângulo bem aí. Nesse caso, essa questão ela é bem tranquila. Por quê? Porque a gente está falando de uma volta completa. Por quê? Porque é 1 hora aqui, ó. Ele executa um determinado deslocamento angular, né, durante 1 hora, como a gente pode ver bem aqui. Se é 1 hora, a gente sabe que aquele ponteiro dos minutos vai dar uma volta completa. Se ele deu uma volta completa, ele deu 360 graus, né, ou 2π se fossem radianos. Só que aqui nessa questão ele está pedindo em graus por minuto. Então, para uma volta completa é 360 graus. E o tempo que ele levou para dar essa volta completa foi de 60 minutos. Nesse caso ele está pedindo em minutos, né? Então é 60 minutos. Se fosse em horas, seria apenas o número 1 bem aqui. Então a velocidade angular com que o ponteiro das horas percorre um relógio é de 360 graus por 60 minutos. Então 360 dividido para 60, aqui de cabeça é 6 graus por minuto. Então a velocidade angular do relógio em graus por minuto é de 6, né? Essa é a ideia da nossa questão, essa primeira questão bem aí. Então ela é bem tranquila, né? A gente tem um ângulo, dá pra gente descobrir, já que foi uma volta completa, né? E a gente tem um tempo que ele levou para completar essa volta inteira bem aí. A gente acha a nossa velocidade angular. Agora a gente vai para a nossa segunda questão. Bom, então essa segunda questão aí ele diz o seguinte: a Lua leva 28 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Aproximando a órbita como circular, sua distância ao centro da Terra é de cerca de 380 mil quilômetros. A velocidade aproximada da Lua em quilômetros por segundo é... Então a gente quer saber, na verdade, a velocidade com que a Lua fica andando aí ao redor da Terra. A gente sabe que ela fica orbitando o nosso planeta, né? E como ele disse, a cada 28 dias ela completa uma volta inteira. Nesse caso bem aqui, se ele está pedindo em quilômetros por segundo, ele não está falando da velocidade angular, ou seja, aquela velocidade que está dependendo do ângulo ali. Mas ele quer saber a velocidade linear. Aquela que, se fosse, por exemplo, uma moto andando ao redor de uma circunferência, de uma rotatória, por exemplo, estaria marcando ali no velocímetro. Essa é a velocidade que ele quer saber, tá? Então, bora lá analisar essa questão. Se ele quer a nossa velocidade linear, né, nossa velocidade escalar, a gente sabe que essa velocidade ela depende de 2π do raio e do período, né? Ou seja, o tempo que ele leva para completar uma volta por inteiro aí nessa situação. A gente sabe, e a gente determinou esses termos bem aqui durante a nossa aula. Então a velocidade da Lua, ela vai depender de 2 vezes π
nesse caso bem aqui, ele não diz pra gente na questão, mas geralmente a gente aproxima o valor de π para 3, porque fica mais fácil da gente trabalhar. Mas se em um vestibular, né, geralmente eles falam pra gente qual o valor do π. Nesse caso aqui, quando não tem, a gente subentende que a gente pode estar aproximando o valor de 3. Então a gente vai utilizar π com o valor de 3. O raio do planeta, né, até a Lua é de 380 mil quilômetros, que a gente viu na questão que ele fala pra gente. E o período, gente, lembrando dos nossos conceitos, é o tempo que um objeto leva para completar uma volta inteira em uma circunferência. Nesse caso, na questão ele diz que a Lua leva aproximadamente, né, 28 dias para dar uma volta completa. Então, o período da Lua é quanto? É de 28 dias. Só que na questão ele pede que a gente descubra o valor dessa velocidade em quilômetros por segundo. Então a gente vai ter que pegar esses dias aqui, que são 28, e transformar eles em segundos. Então bora lá. Eu sei que 1 minuto ele tem 60 segundos. Eu sei que 60 segundos... uma hora tem 60 minutos. E eu sei que um dia inteiro tem 24 horas. Então, pegando essa relação bem aqui, né, eu quero saber de quantos dias? De 28 dias. Então, fazendo essa multiplicação bem aqui, né, de segundos para minutos, para horas e para dias, a gente pode transformar esses 28 dias aqui em segundos. Então, bora lá. Nesse caso aqui, a minha velocidade vai ser igual a quem? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 380 mil, gente, de cabeça aqui para vocês, dá 2.280.000 também. 2.280.000, faltou um zero. Beleza. Agora, 60 vezes 60 vezes 24 vezes 28, de cabeça aqui para vocês, dá 2.419.200. Beleza. Agora a gente tem o valor, né, de 28 dias em segundos. Então, quantos segundos tem 28 dias? Tem 2.419.200 segundos, aproximadamente. Então, por fim, a gente divide esses dois valores gigantescos bem aqui, né? Então, 2.280.000 dividido para 2.419.200 dá aproximadamente, gente, já colocando em valores quase absolutos, dá 0,94, 246 e mais uns trocados aí. Então, aproximadamente, isso daí dá 1 km por segundo, tá? A alternativa correta nesse caso aí, a nossa alternativa letra E, né? 1 km por segundo. Dá 0,94 ali e tal, dá pra gente aproximar para arredondar para cima. Então não é nada complicado, só tomar bastante cuidado, claro, com a transformação aqui de segundos de dias para segundos, ou o inverso, né? De segundos para dias, para horas, para minutos. E tomar cuidado também com os termos aqui em cima, né? Pra gente não se confundir, já que o número deu muito grande. Mas quase nunca cai questão assim, cai questão a gente mais com números mais fáceis da gente estar trabalhando. Então bora lá para a nossa próxima questão. Terceira questão, ela é bem tranquila. Durante os festejos do Círio de Nazaré, em Belém, uma das atrações é o parque de brinquedos situados ao lado da Basílica, no qual um dos brinquedos mais cobiçados é a roda gigante que gira em velocidade angular ômega constante. Então a gente tem a representação aqui da roda gigante, né? Ele diz o seguinte: considerando-se que a velocidade escalar de um ponto qualquer da referida roda gigante é v igual a 1 metro por segundo e que o raio é de 15 metros, pode-se afirmar que a frequência de rotação f em Hz é a velocidade e a velocidade angular ômega em radianos por segundo são respectivamente iguais. E nós temos as nossas opções aqui. Então ele quer saber a frequência com que essa roda gigante vai girar nessas condições, e ele também quer saber a velocidade angular com que ela gira aqui nessas condições também. Então bora lá para a nossa terceira questão. Bom, se ele quer a frequência, a gente precisa de uma fórmula, né, que tenha a frequência. Por sorte, ele me diz aqui que a velocidade linear, né, é de 1 metro por segundo nessa roda gigante. Então, se eu estivesse bem aqui e eu fosse ficar andando nessa volta bem aqui, a cada segundo que se passa eu vou ter andado 1 metro, né? Se eu pegasse 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, aqui no caso
né, o tempo todo. Se eu tivesse um velocímetro comigo, marcando a minha velocidade aqui nessa roda gigante, eu ia ver lá que ele ia aparecer de 1 metro por segundo. Tá? Essa é a ideia bem aí. E a nossa velocidade linear, a gente viu que nesse caso aqui pode ser definido como 2πr sobre t, né, o nosso período, mas a gente também definiu na nossa aula que, como o período é o inverso da frequência, a gente pode determinar essa mesma velocidade como sendo 2π vezes r vezes f, que seria a nossa frequência. E como nessa questão aí ele quer saber, uma das coisas que ele quer saber é a frequência, a gente vai isolar ela. Então a minha frequência é quem? É igual a velocidade, que estava lá do outro lado, dividido por quem? Por 2π sobre r, que estava aqui desse lado multiplicando, eles passam dividindo. 2πr. Beleza. Então a minha frequência nessa questão bem aqui, ela vai ser igual a quem? A velocidade que ele me diz na questão, ela é igual a 1. O 2 continua, o π também. Por enquanto a gente não vai colocar valores. E também que o raio é de 15 metros. Né? O raio dessa roda gigante aqui, ele tem 15 metros, ou seja, a distância entre o ponto aqui central até a borda dela é de 15 metros. Beleza. Então, olha só, a minha frequência nessa questão aqui é igual a 1, continua. 2 vezes 15 dá 30. 1 sobre 30π. Isso em Hertz. Então, a gente já tem uma resposta aqui. A segunda coisa que ele pede é a velocidade angular. A velocidade angular é aquela velocidade que depende do ângulo com que eu estou varrendo bem aqui nessa roda gigante. A gente definiu também que essa velocidade angular ela é 2π vezes a frequência. Nós definimos isso durante a nossa aula. Então, bora lá continuar. Então, aqui a gente tem, né, 2π vezes a frequência. Só que a frequência eu acabei de determinar bem aqui, que é 1 sobre 30π. Então, bora substituir esses valores. Então, a minha velocidade angular, ela é 2π, que já estava bem aqui, vezes a frequência. Só que a frequência ela é 1 sobre 30π, como eu pude definir bem aqui para vocês, a gente acabou de definir. Então, no fim das contas, a minha velocidade angular nessas condições para essa roda gigante aí é o quê? Poxa, eu tenho π com π bem aqui. Eu tenho 2 aqui em cima e eu tenho 30 aqui embaixo. Eu posso simplesmente simplificar eles 2 por 2. Dividir por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1, sobra um 1zinho aqui de cima apenas. 30 dividido por 2 é 15. Então, a minha velocidade angular que eu tenho nessa situação bem aqui, em radianos por segundo, já que eu estou trabalhando com π. Claro, se estivesse trabalhando com graus, seria em graus por segundo. Então, essa aí é a ideia dessa questão. Nada muito complicado também, a gente só precisa prestar atenção em alguns pontos para a gente não se perder, tá bom? Então, a frequência eu defini bem aqui e a velocidade angular é de 1 sobre 15 radianos por segundo. Bora lá? Bom, então é isso. Na aula de hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, né? Estudem bastante, revejam as questões, né? Para vocês pegarem com mais prática ela. Na próxima aula a gente continua os nossos conteúdos de movimento circular com a parte de transmissão do movimento circular, que é bastante importante para a gente saber também. E é isso. Estudem, resolvam os exercícios e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.